Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar a como fazer a bolsa Barbie. Gente, eu demorei um pouquinho para trazer esse tutorial, mas agora eu vou conseguir gravar para vocês. Já peço desculpas se ficar um pouco difícil de entender, tá? Esse é o primeiro tutorial que eu tô gravando. Vou deixar aqui na descrição todos os materiais que eu vou utilizar para fazer essa bolsa. Essa base aqui, ela tem 18 de comprimento por 8 de largura, tá? Vou usar em couro sintético, mas se você quiser fazer com a base com fio de malha, também pode fazer, tá? Fica a seu critério. Eu sempre utilizo a base em couro sintético porque eu acho que ela deixa a bolsa mais firme, mas aí você pode decidir como você quer fazer a sua bolsa, você só vai se atentar para o tamanho final da sua base, tá? Até uns 20 centímetros tá tudo certo. Agora, se ficar um pouco maior, gente, ela vai ficar desproporcional, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou utilizar um fio de malha prêmio da linha da Círculo. Essa cor aqui é a Tutti Frutti, tá? Então, eu vou iniciar aqui, gente. Eu vou começar aqui pela ponta, tá? Eu deixo um pedacinho de fio e depois vocês vão entender o porquê. E aí, eu vou fazer toda a volta da minha bolsa em pontos baixíssimos. Aqui vai ser isso, tá, gente? É só trabalhar pontos baixíssimos. Não precisa apertar tanto o seu ponto, tá? Pra não ficar repuxando a bolsa, porque senão depois o resultado final dela, ela vai ficar bem torta. Aqui é isso, tá, gente? Também tenta manter a tensão dos pontos, então, vai fazendo os pontos do mesmo tamanho, né, pra não ficar estranho. E aqui é isso. O que é o ponto baixíssimo, tá, gente? A gente vai colocar aqui dentro do buraquinho, eu pesco o fio que vem do novelo, e esse é o movimento que eu faço. Eu trago ele aqui pra frente e eu já coloco dentro da outra correntinha. Então, a gente vai fazer isso por toda a base da bolsa, tá bom? Ó, esse é o movimento. Pesco o fio, trago aqui pra frente e já passo por dentro da outra correntinha. Pesco o fio, trago aqui pra frente e já passo por outra correntinha. E assim sucessivamente, você vai fazer isso por volta de toda a sua base, tá? Eu vou fazer aqui na minha e depois eu volto quando ela já estiver pronta, tá bom? Gente, voltei aqui para fazer o último ponto com vocês. Aqui eu já dei toda a volta na minha base com um ponto baixíssimo e vou fazer aqui o último ponto com vocês. Então, aqui eu vou entrar com a agulha no buraquinho aqui, trago meu fio aqui pra frente e faço um baixíssimo. Só que agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou alongar o meu fio, vou esticar o meu fio. Por quê? Aqui, ó, tem essa voltinha aqui, né? Eu chamo de barriguinha aqui, ó, tem essa barriguinha aqui. Eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro e vou passar dentro do buraquinho e vou sair com a minha agulha lá atrás, ó. Aí, lembra aquele pedaço de fio que a gente deixou? Eu vou trazer agora esse fio, ó, passo aqui pela minha agulha e vou trazer esse fio novamente aqui pra frente, ó. Ó, passando por dentro dessa barriguinha aqui, ó, tá, gente? Eu chamo de barriguinha, não reparem. Trago o fio todo aqui pra fora, ó. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui, de trás pra frente, ó. Assim, ó, esse movimento. É um pouco difícil, mas dá certo, tá, gente, ó. Inseri a minha agulha de trás pra frente. Vou pegar esse fio, vou passar aqui por baixo e vou puxar, ó. Puxei. Agora que eu puxei, eu vou entrar com a minha agulha no ponto em que está saindo a linha do novelo, ó. Vai sair aqui, ó, no meio desse ponto, ó. Gente, eu vou mostrar bem certinho, bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Sai bem naquele fio, ó, que a gente deixou, ó. Sai dentro do fio. Aqui eu já pego a linha que a gente tá fazendo de arremate e trago aqui pra dentro, ó. Passo ela aqui pra trás de novo, ó. O fio do arremate que a gente vai arrematar e o fio que vem do novelo. Vou virar novamente a minha base e agora eu vou começar a arrematar o fio. Aqui eu vou ajustar o fio que vem do novelo, ó. Ajustei aqui, ó, vou deixar um pouquinho menor, ó, vou ajustando o tamanho que eu quero, aqui já tá um bom tamanho. E faço um ponto baixo, fecho o ponto baixo aqui, ó, fechei o ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar toda a volta da minha base em pontos baixos, mas sempre que eu chegar nas quinas, então essa quina, essa quina, essa aqui e essa aqui, eu vou colocar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, vamos lá.
Aqui eu já vou arrematando aquele pedacinho de fio que sobrou. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro do buraquinho, ó. Pesco o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, ó. Dou altura, faço ponto baixo. Entro aqui dentro do buraquinho, sempre entrando por dentro dos fios também, ó. Pesco o fio que vem do novelo, ó. Trago aqui pra frente, dou altura, fecho o ponto baixo. Gente, como você sabe se o ponto tá no tamanho certo? Porque você sempre vai fazer isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou entrar aqui dentro do buraquinho, ó. Sempre arrematando o fio. Vou pescar o fio que vem no novelo, lembrando que essa aqui é uma quina, tá, gente? Ó, pesco o fio que vem do novelo, como eu sei se é o tamanho certo, ó. A linha tem que ficar rente, ó. Tá vendo que a minha agulha tá reta e as duas estão rentes? Esse é o ponto. Fecho o ponto baixo aqui, ó. Aqui é uma quina, então eu vou colocar 3 pontos dentro do mesmo buraquinho. Já coloquei um, vou colocar mais um, ó, 2, ó, 2 do altura, 2, 3. Se a sua base for menor, tá, gente? Até 2 dá certo, tá? E aqui, gente, eu vou continuar fazendo pontos baixos, tá? Entra aqui no buraquinho, ó. Puxo o fio, dou altura, faço o ponto baixo. Entro aqui no buraquinho, pesco o meu fio que vem do novelo, dou altura, faço o ponto baixo, tá? Aqui a gente vai seguir fazendo pontos baixos em volta de toda a carreira. Quando chegar nas quinas, a gente vai colocar 3 pontos, tá, gente? Vou continuar aqui o meu trabalho e depois eu volto quando ela estiver aqui no último ponto para fazer junto com vocês. Já fiz aqui toda a minha volta da base em pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer aqui o último ponto com vocês, para vocês verem como que eu faço esse fechamento, tá? Aqui eu vou colocar a minha agulha no meu último buraquinho aqui do ponto, pesco o meu fio, trago o fio aqui pra frente e faço um ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou alongar bastante o meu fio, alonga bastante mesmo, tá, gente? Porque aqui a gente vai demandar de bastante fio. De novo, eu vou entrar com a minha agulha de trás pra frente, ó. Aqui tem uma perninha, ó, 2 perninhas, ó. Entro aqui de trás pra frente e levo o meu fio lá pra trás, fazendo esse movimento, tá bom? Ó. Tá vendo que aqui, ó, é o ponto fantasia, tá? Que a gente trouxe aqui pra trás. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou trocar de agulha, porque essa parte eu prefiro fazer com uma mais fina. Então, peguei aqui uma de 5 milímetros. Tá vendo essa bolinha aqui, essa barriguinha, gente? As famosas barriguinhas, né? Que eu falo barriguinhas. Todo ponto baixo fica com esse pontinho aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Todo ponto baixo fica com essas barriguinhas. O que que eu vou fazer agora, tá, gente? Eu vou virar aqui, ó. Só pra ajustar, pra ver como ficou. E eu vou fazer esse movimento, gente. Vou inserir a minha agulha de baixo pra cima. Vou colocar aqui na barriguinha e vou entrar, ó, aqui no meio do ponto, ó. Tá vendo, ó? No meio do ponto. Vou mostrar aqui, abrir pra vocês verem, ó. Então, entrei com a agulha na barriguinha e vou entrar aqui no meio do ponto, ó. Dessa forma, ó. Aqui é o ponto fantasia que a gente tá fazendo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o meu fio dentro da minha agulha dessa maneira, ó. Ó. 1, 2, 3 alcinhas na minha agulha. E vou trazer aqui pra baixo, ó. Por dentro. Tá vendo que a gente fechou um ponto? A gente simulou um Vzinho. A gente simulou um Vzinho. Dessa forma, ó, aqui. Ficou bem grandinho. Não tem problema que a gente vai ajustar. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar a minha base e eu vou fazer este movimento. Agora, eu já troco a agulha, tá, gente? Aqui é o ponto que a gente simulou, vocês estão vendo? Então, embaixo do ponto que a gente simulou, ficou a barriguinha, né? O que que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha agulha aqui no meio do ponto e vou entrar nessa barriguinha. Gente, eu vou pegar somente essa barriguinha aqui, tá? Ó, essa argolinha, não é no meio do Vzinho do ponto baixo, é somente nessa argolinha.
Vou pegar aqui a minha agulha e colocar dentro daquele fio que sobrou, ó. De novo, a gente vai ficar com 3 argolinhas, ó. 1, 2, 3. Tá vendo, ó? 3 argolinhas, ó. Minha agulha eu coloquei aqui dentro. Vou mostrar de novo. Entrei no meio do ponto, entrei na barriguinha e vou pegar aquele fio que a gente tinha levado lá pra trás e vou colocar dentro da minha agulha. Este é o movimento. Dou uma puxadinha aqui pra não ficar tão grande, né? E agora, eu vou fazer um ponto baixo. O que que eu faço, gente? Aqui eu sempre dou uma seguradinha, que é pra esse ponto aqui não sair pra fora, porque senão eu acho que não fica tão bonito, tá? Dou uma seguradinha aqui, ó, passei já a minha linha aqui por dentro, ó, trago toda a minha linha aqui pra cá, ó. E vou fazer um ponto baixo. Este é o movimento que a gente vai fazer por toda a volta da nossa base. A gente vai entrar aqui no meio do ponto, ó. Entrar aqui no meio do ponto, vou mostrar pra vocês. E vai sempre pegar essa alcinha aqui de trás, né, ó. Essa alcinha aqui de trás. Gente, toma cuidado, não é pra pegar e entrar aqui no meio do ponto, tá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó? Tem a barriguinha e tem o centro do ponto, não é no centro do ponto, é só nessa barriguinha aqui, é só nessa alcinha aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, eu vou fazer na minha e depois eu volto. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês pra vocês verem e depois eu volto, ó. Aqui, ó. Entrei no meio do ponto, peguei a alcinha daqui da barriguinha, pesco o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, dou altura e fecho o meu ponto. Este é o movimento que a gente vai fazer. Entrei aqui no meio, ó, o Vzinho aqui, ó, deitadinho. Entrei aqui no meio, peguei o ponto de trás, trago o fio aqui pra frente, dou altura, fecho o meu ponto. Entrei aqui no meio, pego a alcinha de trás, sempre olhando pra ver se tá pegando só a alcinha de trás, ó. Pesco o fio, trago aqui pra frente, fecho o ponto baixo. Este é um movimento que a gente vai fazer por toda a volta da nossa bolsa. Então, entra aqui no meio, pega aqui a barriguinha. Gente, fica engraçado, né? Mas eu dou uns apelidinhos estranhos pros pontos. Trago o fio do novelo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Sempre olhando, tá, gente? Pra ver se tá ficando na altura. Então, vamos de novo. Entra aqui no meio, pego aqui o fio de trás da barriguinha, trago o fio aqui pra frente, dou altura e fecho o ponto baixo. Entro aqui no meio, pego o fio aqui de trás, ó, sempre no fio de trás, trago o fio aqui pra frente, ó, trago o fio aqui pra frente, dou altura e fecho o ponto. Vou aqui no meio, ó, vou aqui no meio, pega a barriguinha aqui atrás, ó, pega aqui a barriguinha aqui atrás, trago aqui pra frente, dou altura, fecho o ponto. Vou aqui no meio, pega aqui a alcinha aqui de trás, ó. Alcinha, sempre aqui a alcinha de trás, de novo aqui, ó. Alcinha aqui de trás, ó. Trago o fio aqui pra frente, dou altura e fecho o ponto. Gente, esse é o movimento que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou fazer toda aqui a minha base e eu volto quando eu chegar aqui nesse último. Já fiz aqui, gente, toda a minha volta da minha bolsa, daquela forma que eu expliquei pra vocês. E aí, eu vou mostrar aqui, gente, como eu faço. Aqui, ó, já dá pra você ir fazendo este movimento, ó. Colocando a sua bolsa, ó, dessa forma, ó. Você já vai amassando ela, pra ela já ir pegando o molde do formato da bolsa pra gente começar a fazer a subida. Então, aqui, ó, você vai ajustando ela, que ela já vai ficando altinha, ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Deixei aqui pra fazer esse ponto com vocês, ó. Aqui é o último ponto que eu tenho. Então, eu vou entrar aqui no meio dele, e aí eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, ó. A da barriguinha, né, gente, que eu falo, ó. Vou mostrar ela bem pertinho aqui pra vocês, ó. Vou mostrar assim pra vocês verem, ó. Aqui tá o ponto, o Vzinho, e aqui tá a barriguinha dela, ó. Então, eu vou entrar aqui no ponto, ó.
Vou entrar aqui no ponto, vou pegar aqui essa barriguinha, né? Essa alcinha, ó. Peguei, tô com 3 alcinhas na agulha. E vou fazer um ponto baixo. Agora, é o fechamento da carreira, tá? Deixa eu só arrumar aqui que eu tinha pego tortinho. Ó. Ó, pronto. Fiz aqui o ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Agora é o fechamento da carreira. E esse fechamento que eu vou fazer aqui é o fechamento que a gente vai fazer em todas as carreiras daqui pra frente. Toda vez que a gente finalizar uma fileira, a gente vai fechar a carreira dessa forma, tá? Eu vou explicar como eu faço, tá, gente? Cada um tem um jeito, mas eu vou explicar como eu faço. Eu dou uma alongada aqui no fio. Tá vendo que tem aqui, ó, gente, ó, um Vzinho deitado, ó? Tá vendo? E logo em seguida já tem a sequência de carreira. Então, o que que eu vou fazer? Eu nunca coloco a minha agulha nesse que tá deitado, é sempre no seguinte. Então, eu entro aqui debaixo dele, ó, pegando as 2 alcinhas dele, dessa forma, ó, dessa forma aqui. Trago o meu fio aqui pra trás, ó, por baixo dele, ó, trouxe o meu fio aqui pra trás. Vocês viram que aqui, ó, já fechou, ó, já fechou a carreira, ó, fechou? O que que eu vou fazer agora, né? Seguro um pouco aqui e vou puxando o fio que vem do novelo pra deixar ele ajustadinho, ó. Sempre fechando, ó. Vou puxando o fio do novelo, ó, puxando o fio do novelo e deixo um pedacinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo que o fio que a gente levou aqui pra trás ficou em cima desse Vzinho? Então, eu vou inserir a minha agulha no centro dele, ó. Entrei aqui no centro dele, ó. Saí aqui atrás, ó. Saí aqui atrás. Agora, eu vou colocar aqui a linha que a gente tinha levado lá pra trás, ó. Coloco a minha agulha dentro da linha que a gente levou lá pra trás. Vou fazer esse movimento. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou passar aqui por dentro, ó, de tudo, e vou fechar o meu ponto baixo, ó. Esse é o fechamento de carreira. Vou diminuir um pouco pra não ficar tão grande, pra não ficar estranho, ó. E fecho meu ponto baixo. Vai ser sempre assim, gente. Sempre que a gente finalizar uma carreira, a gente vai fazer isso. A gente alonga o fio, traz aqui por baixo, entra com a agulha aqui no meio do ponto baixo e fecha. Agora, eu vou pra próxima, ó. A gente vai trabalhar ponto baixo centrado, tá, gente? Então, é sempre no meio desse Vzinho e a agulha sempre tem que sair aqui atrás das 2 perninhas. Todo ponto baixo centrado tem essas 2 perninhas atrás e a gente tem que sair com a agulha no meio, tá? Vou mostrar aqui de pertinho, ó. Vou entrar aqui, ó, no meio, ó. Tá vendo, ó? Entrei com a agulha aqui no meio, ó. E ela saiu aqui atrás, ó, dessas 2 perninhas, ó. Uma perninha, 2 perninhas, ó. Uma perninha, 2 perninhas. Então, aqui, ó. Pesco o fio que vem do novelo, trago o fio, dou altura e fecho. A gente vai fazer isso por toda a base. Essa vai ser a estrutura da nossa base, ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer todo esse movimento aqui com vocês, ó. Vou fazer essa fileira inteirinha aqui com vocês, pra vocês verem, e vou fazer mais uma vez o fechamento de carreira, e aí depois eu volto com a bolsa, com o baúzinho da bolsa finalizado. Entro aqui no centro do ponto, saio lá atrás, puxo o fio que vem do novelo, dou altura e fecho, tá? Gente, não aperta muito o ponto, tá? Pra não ficar torta. E sempre que você finalizar uma carreira, vai ajustando com a mão, tá, gente? Essa é uma dica bem importante. Toda vez que você finalizar uma carreira, você vai ajustando. Então, vou continuar aqui, ó. Meu próximo ponto baixo, centrado, ó. Entro aqui, ó. Verifico se sair ali entre as 2 perninhas, ó. Saiu. Aqui, ó, dou altura, fecho o ponto baixo. Vou na próxima aqui, ó, entra aqui no meio, verifico se sair ali no meio, saiu, ó. Pesco o fio que vem do novelo, dou altura, faço um ponto baixo. Entro aqui no meio, pesco o fio, dou altura, faço ponto baixo. Aqui eu vou fazendo, tá, gente? Pra vocês verem. Vou tentar colocar bem pertinho para vocês visualizarem melhor. Entro aqui no meio, dou altura e fecho o ponto baixo. Aqui é basicamente isso, tá, gente?
Essa é a estrutura do baúzinho da nossa bolsa. Vai ser sempre ponto baixo centrado, tá? Que a gente entra aqui no meio do ponto e faz o ponto baixo, ó. Entra aqui e faço o ponto baixo, ó. Eu gosto de, às vezes, ir apoiando na mesa, tá? Pra dar uma firmeza melhor pro trabalho, ó. Entra aqui no ponto, ó, dou altura, fecho o ponto baixo. Entra aqui no ponto, pesco o fio, trago aqui pra frente e faço o ponto baixo. Dou altura, pesco o fio, trago aqui pra frente e faço o ponto baixo, tá? Esse é o movimento que a gente vai fazer, ó. Entra aqui no meio, pesco o meu fio, dou altura, fecho ponto baixo. Vai ser esse movimento por toda a bolsa, tá, gente? Ó, ponto baixo centrado, tá? Ó, entra aqui no meio, pesco o fio que vem do novelo, dou altura, faço ponto baixo. Ó, fecho o ponto baixo. Agora, eu vou dar continuidade até chegar aqui na ponta, tá, gente? Ó, meninas, cheguei aqui no meu último ponto de fechamento de carreira e eu vou fazer com vocês, ó. Então, novamente, vou inserir a minha agulha aqui no meio, tá, ó? Gente, ó, tem um ponto aqui, ó. O ponto tá aqui, ó, o Vzinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O Vzinho tá aqui. Vou entrar aqui dentro desse ponto, ó. Sair lá atrás, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que sai, deixa eu ver se saiu dentro das duas perninhas. Aqui, ó. Peraí, que eu vou pegar aqui. A perninha tá bem aqui, ó, gente. Tá bem escondidinha. E tem que sair bem no centro da perninha, tá? Senão dá errado. Ó. Ela tá bem aqui, gente. Tá meio difícil de pegar, mas tá bem aqui, ó, ela. Ó, pronto, ó. Uma perninha, duas perninhas, ó. Tá bem aqui, ó. Uma perninha, duas perninhas. Saí aqui no meio dela, tá? Vou puxar o meu fio aqui pra frente, ó. Fecho o meu ponto. Fechei o meu ponto, de novo, alongo o meu fio, tá? Coloco a agulha aqui, ó, de trás pra frente, nunca no ponto que tá deitado, sempre no de cima, ó. Aqui embaixo, uma perninha, duas perninhas, ó. Coloco a minha agulha aqui, puxo o meu fio e levo lá pra trás. Levei lá pra trás, aqui é o ponto fantasia que a gente fez, que a gente levou o fio. Insiro a minha agulha aqui no meio, ó, no centro do ponto. Coloco o fio dentro aqui da minha agulha, ó, dessa forma. Puxo um pouquinho pra não ficar tão solto. E trago o meu fio do novelo aqui pra frente, ó, gente. E fecho o meu ponto. E agora, vamos continuar, ó. A gente vai continuar. Quer que eu vou fazer novamente pra vocês verem bem certinho de novo esse fechamento, tá, ó? Vou fazer de novo esse ponto. Ó, coloco o meu fio aqui, ó, no meio. Ó, trago o fio aqui pra dentro, faço um ponto baixo. Alongo o meu fio, insiro a agulha de trás pra frente, puxo o fio aqui do novelo aqui, ó, lá pra trás, ó. Aqui, nesse ponto, eu insiro a minha agulha no centro do ponto, ó, saio lá atrás, ó, nas duas perninhas, que eu sempre falo, ó, as duas perninhas. Coloco aqui dentro da agulha, ó, coloquei dentro da agulha, dou uma puxadinha aqui, ó, puxo o fio, pesco o fio do novelo, ó.
trago aqui pra frente e fecho o meu ponto. Gente, essas duas primeiras carreiras, né, são as mais difíceis de fazer, tá? Depois, vocês vão percebendo que vai ficando mais fácil, bem mais rápido de fazer. Lembra também de ir ajustando, ó, vai ajustando aqui a bolsa de vocês. Sempre que você finalizar uma carreira, você ajusta, tá, gente? No começo ela vai ficando assim mesmo, depois ela fica bem estruturada, tá? E esse é o procedimento que a gente vai fazer, tá, gente? Sempre entrando aqui no ponto, vendo se tá saindo atrás das duas perninhas, ó. Trago o fio aqui pra frente e fecho o ponto baixo. Entra aqui no meio do ponto, insiro aqui a agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. Esse vai ser o procedimento por toda a volta da bolsa, tá, gente? E a gente vai fazer isso 13 vezes, ou seja, a gente vai fazer 13 carreiras dessa. Aqui eu já fiz uma, duas, tô na terceira carreira. A gente vai subir 13 carreiras dessa. Na verdade, eu digo assim, gente, se o fio de vocês estiver muito fino, geralmente é bom fazer umas 14 carreiras. Mas se o fio de vocês estiver igual esse aqui, ele tá meio grosso. Então, eu acho que 13 carreiras já vai ser o suficiente pro baúzinho ficar grande, tá? Mas aqui eu vou continuar fazendo pra vocês verem, ó. Só mais uma carreira pra vocês verem pegar direitinho, ó. Subir o meu fio e fecho o ponto baixo, ó. Entra aqui no Vzinho, ó, vou mostrar aqui de novo pra vocês, ó. Sempre tem o Vzinho e a gente vai entrar dentro dele, ó. Todos têm um Vzinho, ó. A gente vai entrar dentro dele e vai fazer o ponto baixo centrado. Então, entra aqui dentro do Vzinho, pesco o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, dou altura, ó, e faço o ponto baixo. Entro aqui dentro do Vzinho, pesco o fio que vem do novelo, dou altura e faço um ponto baixo. Gente, aqui vai ser esse procedimento por todas as carreiras, tá? E o fechamento vai ser sempre daquela forma como eu expliquei. A gente alonga o fio, passa por baixo, depois coloca dentro da agulha, entra aqui no meio e fecha o ponto, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. E fecha o ponto. Dou aqui, entro aqui, dou altura e fecho o ponto. Ó, entro aqui, pesco o fio, ó, dou altura e fecho o ponto. Entro aqui no meio do ponto, ó, pesco o fio, dou altura e fecho o ponto. Dou altura e fecho o ponto. Vou continuar aqui e depois eu sigo para fazer mais um fechamento de carreira. E depois eu volto quando tiver concluído todas as carreiras da parte do baúzinho, tá, gente? Eu vou fazer aqui até esse último fechamento para fazer mais uma vez com vocês e aí depois eu volto. Ó, gente, já fiz toda a volta aqui da minha base, ó. Agora eu vou fazer mais um fechamento de carreira com vocês, tá? Então, novamente, entra aqui nesse ponto, sai aqui atrás, busco o meu fio que vem do novelo, trago aqui pra frente e fecho o ponto baixo, ó. Fechei o ponto baixo, dessa forma. Alongo o meu fio, vou esticar o meu fio, trago o meu fio, nunca aqui pra esse que tá deitado, tá, gente? Sempre o de cima. Coloco a minha agulha aqui em cima, dessa forma, ó, de trás pra frente. Levo o meu fio lá pra trás, ó. Levo o fio lá pra trás. Puxo aqui pra fechar, ó, gente, ó. Vou mostrar pra vocês como fica bem fechadinho, ó. Fica bem fechadinho. Busco o fio aqui pra trás. Dou uma puxadinha aqui no fio do novelo, ó. Pra ir ajustando, ó. Você vai ajustando, tá? Ó, vai puxando o fio do novelo devagarzinho. Ajusta. Aí, agora, a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó.
dentro onde a gente formou o ponto fantasia. Então, eu coloco a agulha aqui no meio, ó. Ó, coloco a agulha aqui no meio. Ó, coloco a agulha aqui no meio, assim, dessa forma, ó. Pesco o fio que vem do novelo. Trago aqui pra frente, ó. E faço um ponto baixo. Esse é o fechamento de carreira que eu faço, tá, gente? Aí, aqui, ó, gente, não tem mistério, tá? Você vai continuar fazendo isso por mais 13 carreiras. Então, aqui já tem, ó, 1, 2, 3. Já tem 3 fileiras feitas. Então, quando eu tiver feito as 13 carreiras, eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Gente, terminei aqui a subida das minhas carreiras, né, do meu baúzinho. Geralmente, eu não conto essa fileira aqui inicial, então, eu começo aqui dessa segunda, mas eu fiz 13 fileiras. Vou contar aqui com vocês pra vocês verem, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fileiras. Deixei aqui pra finalizar com vocês, só pra vocês verem como que é o fechamento agora, porque eu já vou fazer o último ponto e eu não vou subir mais carreiras, tá? 13 aqui já é o suficiente, ó. Depois eu vou mostrar a parte da frente pra vocês verem como ficou. Então, eu vou entrar aqui, tá? Ó, entrei aqui, subo o meu ponto e aí eu faço o seguinte, ó, gente. Aqui, ó, eu já vou cortar um pedaço do meu fio, ó. Ó. Aqui, eu cortei o pedaço do meu fio, ó, do novelo, ó. Cortei aqui um pedaço. E agora, eu vou fazer dessa forma. Vou puxar tudo aqui, tá? Aqui, você pode fazer com uma agulha mais fina, tá? Mas aqui, eu vou continuar com a de número 6 mesmo, que dá pra fazer tranquilamente. Vou passar aqui de baixo, ó, desse ponto aqui, né? Igual o fechamento da outra carreira, só que agora a gente vai fechar aqui por dentro, ó. Passei aqui de baixo. Vou puxar o meu fio aqui pra trás, ó, aqui por dentro, ó. Passei o fio aqui por trás, ó. E agora, eu vou simular, vou fazer um ponto fantasia. Aí, aqui, eu já pego uma agulha mais fina, tá? Essa aqui é de 5 milímetros. Aí, aqui, eu vou fazer dessa forma, ó, gente. Vou inserir a minha agulha aqui atrás, né, na barriguinha. Aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui bem certinho pra vocês verem, ó. Pegar aqui a barriguinha dela e vou sair no meio do ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Sair bem aqui no meio do ponto, ó. Ó, o ponto aqui no meio, ó. Então, e trago o fio aqui pra baixo, ó. Aqui por dentro, ó. Dessa forma assim, ó. E puxo. Automaticamente, já simulou o ponto, ó. Já fechou aqui. Aí, agora, gente, não tem muito mistério, tá? Você vai pegar esse pedacinho de fio aqui que sobrou e você vai passar aqui por dentro dos pontos e aí você tem duas opções. Ou você põe um pinguinho de cola ou você faz uma costura simples. Mas é isso, tá, pessoal? E fica assim o nosso baúzinho, ó. Essa parte aqui onde tem as emendas, né, ó, é pra trás e essa aqui é a parte da frente. Eu vou mostrar aqui o resultado dele pra vocês, ó. E ele fica assim, ó, fica bem bonitinho, bem delicadinho. Gente, o ponto baixo centrado, ele deixa qualquer peça linda, né? Eu vou tirar as medidas aqui pra vocês verem o tamanho que ficou o meu baúzinho, tá? Ó, aqui, ó, ficou mais ou menos, eu sempre coloco aqui até um pouquinho aqui na lateral. Então, ficou aqui mais ou menos uns 21 centímetros e de altura, ó, 13, quase 13, ó, 12,5, ó, 12,5 aqui, ó. Então, pegou daqui, ó, daqui, vai até aqui embaixo, ó. Na verdade, 12, ó. 12 centímetros de altura tem o nosso baúzinho, tá? A lateral dele aqui, ó, a largura, ó, fica mais ou menos uns 9, tá, gente? Aí, agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a tampa dessa bolsa, tá? Meninas, agora eu vou ensinar como eu faço a tampa da minha bolsa, tá? Dou aqui uma laçadinha inicial, né, pra fazer o nozinho. Eu sempre faço dessa forma a minha laçada inicial, mas aí é o nozinho inicial, tá, gente? E aí, agora, a gente vai subir 23 correntinhas, tá? Então, aqui a gente vai fazer 23 correntinhas. 1, 2,
3, 4, vou fazer até chegar no número 23. Fiz aqui as 23 correntinhas, gente, agora eu vou virar o meu trabalho, ó, vou virar o meu trabalho e eu vou colocar um ponto baixo dentro de cada uma desses gominhos aqui, ó, deixa eu tentar chegar bem pertinho pra vocês verem, ó, tá vendo, ó, que cada pontinho desse tem um gominho aqui atrás, ó. Eu vou trabalhar em cima desses pontos e eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Aqui eu vou fazer com uma agulha mais fina, que fica mais fácil. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui, tá? E vou vir no segundo. Então, no final, a gente vai trabalhar 22 pontos baixos, tá? Porque a gente tá pulando a primeira casinha. Então, a gente sempre vai ter isso em mente, ó, de fazer 22 pontos. Toda fileira vai ter 22 pontos quando a gente for crescendo o nosso trabalho, tá? Então, aqui, gente, é isso, ó, é com cuidado, é mais difícil de trabalhar aqui nessa parte de trás, mas é assim, tá? Você vai pegando aqui essa barriguinha aqui, né? Eu falo barriguinha aqui, essa alcinha aqui, ó, na parte de trás e vai trabalhando, tá? Ó. Aqui é só colocar ponto baixo, tá, gente, ó? Eu vou mostrar de pertinho, aqui umas 2 vezes, ó. Entra aqui nessa perninha de trás, puxo o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, ó, dou altura e fecho o meu ponto baixo. É só isso, tá, gente? Então, eu vou terminar aqui, vou fazer ponto baixo tudinho. Quando eu chegar aqui nessa última aqui, eu faço junto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto e agora eu vou fazer aqui com vocês. Ó, gente, ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou aqui nesse meu último ponto, ó, aqui, ó, na barriguinha desse último ponto, na perninha, ó, entra aqui na alcinha, ó, do último ponto e faço um ponto baixo. Eu trago o fio aqui pra frente e faço um ponto baixo, estico e fecho aqui. Toda vez que você chegar no final aqui, gente, no último ponto, a gente sempre vai subir aqui uma correntinha. Já vou trocar de agulha, que agora já dá pra trabalhar com a agulha normal, ó. Então, sempre que a gente chegar no último ponto, a gente sobe uma carreirinha aqui, ó, sobe uma correntinha. O que que eu já vou fazer? Eu vou entrar com a minha agulha nesse primeiro ponto aqui, ó, dentro desse ponto, e dentro desse daqui, ó, dentro desses dois. Tá vendo? E já vou trazer esse fio aqui, do início, aqui pra dentro, que aí eu já vou arrematando ele. Volto com a minha agulha aqui, na correntinha que a gente tinha feito. Ó, aqui é de aonde tá saindo a minha correntinha aqui de dentro, né? Então, eu já vou começar a trabalhar nesse ponto aqui, ó. A gente não vai trabalhar no ponto onde tá saindo a correntinha, a gente vai trabalhar no ponto seguinte. Então, eu já entro aqui e sempre pegando as alcinhas de trás, tá, gente? Então, a gente sempre vai trabalhar nessas alcinhas aqui. Toda vez que a gente virar o nosso trabalho, a gente trabalha nas alcinhas... Desculpa, gente, a gente vai trabalhar nas alcinhas de cima, ó. Toda vez que a gente virar o trabalho, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui de cima. Então, vamos lá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, entra aqui na alcinha de cima, ó. Já vou arrematando o meu fio. Trago o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo, ó. Ó. Entra aqui no fio, na alcinha de cima, ó. Pego o fio do novelo, trago aqui pra cima, ó. E fecho o ponto baixo. Esse vai ser o procedimento por todo o trabalho, tá, gente? Ó, aqui tá a alcinha de cima, ó. Aqui tá a alcinha de cima. Trago o fio do novelo aqui pra frente e faço um ponto baixo. De novo, ó, mais uma vez, ó. Aqui tá a alcinha de cima, né? E sempre já arrematando esse fiozinho aqui. Tá na alcinha de cima, trago o fio que vem do novelo, ó. Trago o fio que vem do novelo aqui e fecho o ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreirinha aqui, por toda a fileirinha, até chegar aqui nesse último ponto. Quando chegar aqui nesse último ponto, eu vou fazer com vocês, ó, pra vocês verem de novo e lembrar sempre da correntinha. Cheguei aqui no último ponto, ó, gente. E aí, ele sempre fica meio escondidinho, tá? Mas aí, vocês sempre tem que se atentar, ó, no Vzinho. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, na alcinha de trás, aqui de cima.
faço um ponto baixo, né? Trago meu fio aqui pra frente e fecho o ponto baixo. Agora, gente, eu vou subir uma correntinha, ó, porque eu cheguei aqui no meu último ponto, trabalhei meu último ponto. Eu vou subir uma correntinha e vou virar o meu trabalho, ó, virei o meu trabalho. E aí, agora, eu vou continuar trabalhando sempre nas alcinhas de cima. Então, vou fazer aqui só mais uma vez pra vocês verem, ó. É sempre na alcinha de cima que a gente vai trabalhar, ó. Sempre nessa aqui de cima, tá? Ó, é sempre nessa de cima. Aqui, gente, é essa sequência que a gente vai continuar fazendo, tá? Aí, quando eu chegar aqui nesse último ponto aqui, ó, nesse último ponto aqui, a gente faz um ponto baixo, faz uma correntinha e vira o trabalho novamente, tá? Aí, gente, vocês vão fazer esse procedimento até chegar 9 carreirinhas dessa daqui, ó. Ó, tá vendo? Vai ficar esse Vzinho aqui, ó. Esse é o efeito da bolsa, ó. Quando você contar 9 carreirinhas dessa daqui, você já pode parar que já é o tamanho certo. Eu vou fazer aqui a minha e depois eu volto pra vocês verem. Terminei aqui, gente, ó. E esse é o resultado da tampa, tá? Ela fica desse jeito. Agora, eu vou fazer os acabamentos aqui da lateral dela, tá? Ó, só pra vocês terem mais ou menos uma noção de quantos vocês têm que fazer, ó. Tá vendo que fica com esses relevos? Então, aqui tem que ter 9 relevos dessa aqui, 9 fileiras dessas. Mas, ao todo, você vai fazer, salvo engano, 18 carreiras, porque é sempre uma carreira indo e uma carreira voltando pra dar esse efeito aqui, ó, esse relevo na tampa. Agora, gente, eu vou fazer o acabamento da minha bolsa, tá? Terminei aqui o ponto, vou subir uma carreirinha aqui, né? Uma correntinha, na verdade. E agora, eu vou vir trabalhando pontos baixos aqui, ó, gente, ó. Eu vou tentar chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo que aqui, ó, ficam uns espaços, ó? Tem um espaço aqui, tem um espaço aqui, ó, aqui, ó. Dentro desses espaços, a gente vai colocar ponto baixo, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar o ponto baixo por toda a nossa tampa. Ó, um ponto baixo aqui, ó, aí outro ponto baixo aqui. Esse vai ser o nosso acabamento da tampa aqui, ó, tá, gente? Primeiro, a gente vai trabalhar pontos baixos e depois a gente vem com baixíssimo pra ficar bem bonitinho. Mas aqui a gente vai seguir fazendo isso, tá? A gente vai fazer ponto baixo, aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Vai ficando desse jeito aqui. E aí, quando chegar aqui nessa ponta, ó, eu vou fazer algumas com vocês, pra vocês entenderem como eu faço aqui nessa parte. Ó, cheguei aqui na minha ponta e agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, ó. Tá vendo que aqui tem duas alcinhas, ó? Tem uma alcinha aqui e tem outra alcinha aqui, ó. Peguei duas alcinhas, ó. Aqui tem duas alcinhas, ó. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixo, ó, pra poder fazer já essa viradinha aqui da nossa tampa. E agora, gente, eu vou trabalhar esses pontos aqui, ó. Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Eu sempre vou trabalhar... Deixa eu pôr a minha agulha aqui mais pra baixo, ó. Vou trabalhar esse ponto aqui, ó, sozinho, ó. Vou colocar um ponto baixo nesse aqui e vou entrar com um ponto baixo aqui onde tem esse buraquinho. Então, eu vou sempre trabalhar nesse aqui sozinho, ó, nesse ponto sozinho, e sempre vou trabalhar logo abaixo aqui onde tem esse buraquinho aqui, ó, esse buraquinho. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês, só pra vocês entenderem. E aí, aqui, gente, quando eu chegar aqui nessa lateral, é o mesmo procedimento. Vou trabalhar ponto baixo, só que aí a diferença é que aqui eu vou entrar com o ponto baixo aqui, ó. Dentro dessas laterais aqui, ó. Ó, onde tem os Vzinhos aqui, vou entrar com o ponto baixo aqui, você pode trabalhar com a agulha de número 5. E aqui nessa parte aqui de lateral, eu vou fazer a mesma forma como eu vou trabalhar aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Entro aqui nesse ponto sozinho, ó, entrei no ponto sozinho, trago meu fio aqui pra cima e fecho o ponto baixo. Agora, eu vou entrar dentro desse buraquinho. Aqui, eu vou alongar mais o meu fio, ó, alongo o meu fio, dou altura, alongo e fecho. Vou pro próximo aqui sozinho, ó, venho aqui, faço assim e fecho o meu ponto baixo. Só nesses aqui, ó, nesses buraquinhos aqui que a gente vai alongar, tá? Porque senão fica desproporcional, fica feio, fica repuxando a nossa tampa. Então, a gente estica e fecha o ponto baixo. Então, é isso, ó, gente, ó. Vou trabalhar sempre esse aqui que tá sozinho, esse ponto aqui que tá sozinho. Aí, eu fecho o meu ponto baixo e depois eu venho nesse buraquinho, tá?
Aí, aqui, esse é o movimento que a gente vai fazer por toda a nossa tampa. Chegou aqui na lateral, eu vou trabalhar dentro desses pontos aqui. Então, vou colocar um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui. Aqui é um pouquinho mais difícil, por isso eu falo pra vocês fazerem com a agulha de número 5, tá? Mas dá pra fazer tranquilo. Você vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando chegar aqui nessa lateral, você vai fazer da mesma forma que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou seguir, vou fazer toda a minha tampa e depois eu volto pra gente terminar com o baixíssimo e já aplicar ela na nossa bolsa. Bom, meninas, já terminei aqui, fiz toda a minha volta da tampa em pontos baixos. Aí, agora eu vou vir trabalhando com pontos baixíssimos aqui nessa alcinha de trás, ó, gente, na alcinha de fora, ó. Baixíssimo é só fazer esse movimento aqui, tá, gente? Ó, baixíssimo você só vai colocar a agulha aqui, traz o fio aqui pra dentro e já coloca aqui na argolinha anterior, na correntinha anterior. Então, aqui é só você fazer isso, tá, gente? Ó, baixíssimo vai ser só isso. Coloca a agulha aqui, traz meu fio aqui pra frente e passa na argolinha anterior. É só isso. Aí, eu vou vir aqui fazendo toda a minha volta da tampa e eu faço só até aqui essa ponta aqui. Você não precisa fazer essa parte aqui também, porque essa parte é onde a gente vai costurar a nossa tampa na bolsa. Então, é só continuar fazendo esse procedimento aqui, tá, gente? Fazendo baixíssimos por volta de toda a tampa, tá bom? Eu volto pra gente já colocar ela na bolsa. Já terminei aqui a minha tampa, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ela fica bem bonitinha, ó, o acabamento dela, ó. O ponto baixíssimo deixa bem bonito, né? E aí, vocês se atentem quando vocês forem aplicar a tampa na bolsa. Essa aqui é a parte da frente, ó. Essa parte aqui de trás, ó, que tem esses gominhos, é sempre pra baixo, tá? Que você vai costurar aqui na tampa, ó. É sempre pra baixo. Eu vou afastar um pouquinho aqui minha câmera pra vocês verem direitinho. Pronto, ó, afastei aqui a minha câmera pra vocês verem direitinho aqui como que fica. Agora, a gente vai aplicar a nossa tampa na bolsa. Eu terminei aqui, ó, o meu ponto baixíssimo, e agora eu vou cortar um pedaço de fio, tá, gente? Um pedaço razoável, porque esse pedaço aqui a gente vai usar pra costurar a nossa tampa na bolsa. Tá? Então, deixei aqui um pedaço aqui, até que grande, ó, pra gente colocar. Melhor sobrar do que faltar, porque depois a gente ainda tem que fazer os arremates por dentro. E agora, como que eu faço, gente, ó? Aqui, essa aqui é a parte de trás da nossa bolsa, né, que tem aqui as emendas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou precisar de 2 argolas articuladas pra gente já deixar marcado. Eu não aconselho você costurar a tampa com a bolsa assim. Eu aconselho você costurar a tampa já com as argolas articuladas, tá? Porque senão depois corre o risco de ela ficar torta e você ter que tirar e costurar tudo novamente. Então, como eu faço aqui? Aqui eu fecho a minha bolsa dessa forma, ó. Aperto bem pra ficar marcada aqui as pontas. Vira aqui, e aí, aqui onde marcou, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar pra dentro, ó. Eu vou fazer esse movimento. E aí, aqui, eu vou colocar a argola articulada. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, nesse aqui. Coloquei nesse aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar nesse 8º aqui, mas se não ficar bom, depois eu tiro e coloco no 9º. Coloquei aqui. Agora, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Marquei aqui, coloco aqui pra dentro, ó. Coloco aqui pra dentro e eu vou contar, ó. Vejo se aqui ficou certinho, ó. E agora, eu vou contar. Vou colocar nesse, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou colocar nesse aqui, ó. E vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que isso aqui é só pra gente poder costurar, tá, gente, ó? Mas aqui, aparentemente, já ficou certinho, ó. O mesmo tanto que você pula de casinha aqui, você pula aqui, tá, gente? Senão fica errado, fica desproporcional. Então, sempre se atenta também qual que é a frente da bolsa, né? Essa aqui é a parte de trás. Então, a gente vai começar a costurar a nossa tampa aqui na parte de trás. Gente, essa parte da tampa, eu costumo dizer que é a parte mais chatinha, mas com calma você consegue fazer, fica certinho, tá?
Então, aqui, ó, a gente já posiciona, né, a nossa tampa, ó. Essa aqui é a parte de baixo da nossa tampa, tá? Porque na parte de cima, como eu falei pra vocês, não precisa fazer o baixíssimo. Então, aqui a gente já sabe que essa aqui é a parte de baixo, porque tem o baixíssimo. Eu vou virar aqui a minha bolsa, tá? Vou ver aqui se ficou certinho, ó. Tá certinho, encaixa direitinho aqui. E aí, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Com o auxílio de outra agulha, eu vou colocar ela aqui por dentro do baúzinho, tá? Gente, é a parte mais chatinha, mas com calma você consegue, tá? E aí, aqui, ó, eu vou contar mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fileirinhas. Então, aqui, ó, eu vou entrar aqui com a minha agulha, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui sem ter que tirar daqui da mesinha pra vocês verem. É um pouquinho difícil, mas... Ó, entrei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entrei com a minha agulha aqui, ó, né, ó. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar com a ajuda dessa agulha aqui, ó. Com a ajuda dessa agulha aqui... E vou trazer o fio aqui pra trás. Gente, como eu tô gravando, aí fica um pouco mais difícil de eu enxergar, mas não é tão difícil assim quanto tá parecendo, tá, gente? Ó, puxo aqui pra dentro, ó, e vou trazer o meu fio todo aqui pra dentro, ó. É porque aqui eu tenho o tripé, tem as coisas, então tira um pouco a minha visibilidade aqui, mas já deu certo, ó. Coloquei aqui, verifico pra ver se deu certo, se tá no ponto certo. Tá certinho aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Tá vendo que eu tinha deixado aquela minha agulha presa aqui, né, gente? Eu vou encaixar aqui a minha agulha em um ponto da bolsa, ó. E venho aqui no buraquinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco nesse aqui, ou se eu já coloco, se eu coloco mais pro lado. Deixa eu fazer o meu primeiro ponto, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, eu tenho que passar numa argolinha da bolsa e entrar nesses pontinhos aqui e sempre se atentar pra ver se eu tô na quinta carreira mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, na de cima. Aí, aqui, ó, eu vou entrar aqui nesse botãozinho aqui, ó, nesse pontinho. Vou pescar o meu fio que tá dentro da bolsa, ó. Pera aí, ó. Vou pescar o meu fio que tá dentro da bolsa. Pesquei o meu fio que tá dentro aqui da bolsa, ó. Ele tá aqui já, ó. Ó. Tá aqui dentro da agulha, ó. E aí, eu tenho que passar ele por dentro dos pontos, ó. Ó, passei por dentro dos pontos. Vou no próximo, ó. Tá vendo, gente? É só o primeiro que é mais chatinho. Depois que você pega a prática que você vai fazendo, fica mais fácil, tá? Então, novamente, ó, entra aqui, ó, no ponto da tampa e vou entrar no ponto da bolsa, verificando se eu tô na quinta carreira. Tô na quinta carreira, vou lá com a agulha lá dentro, pesco o meu fio, ó, pesco o meu fio, trago aqui pra fora, ó. Meu fio já tá aqui fora, ó, tá vendo, ó? E passo por dentro. Vou novamente. Entro aqui no próximo ponto, ó, no ponto da tampa. Vou no ponto da bolsa. Entro aqui, ó. Pesco o meu fio. Trago aqui pra fora e passo pelos dois pontos. Tanto pelo ponto da tampa, como pelo ponto da bolsa, ó. Ó, ó. Automaticamente, quando você faz isso, gente, já passa pelos dois pontos, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo isso por toda a minha bolsa, tá? Até chegar aqui na ponta eu vou costurar. Mas é basicamente isso, gente, ó. Sempre você entra num ponto da tampa, ó, num ponto da tampa, aqui, e você vai entrar, ó, no ponto da bolsa. Entrou no ponto da bolsa, pesca o fio que tá lá dentro, tá, ó. Já trazendo ele aqui pra fora e passando por dentro dos dois. Vai ser só isso, tá, gente? Aí, eu vou fazer aqui tudo, e aí eu volto com vocês pra quando eu tiver terminado
terminar a parte final da bolsa. E, gente, se você já estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, comenta nos comentários aí o que vocês acharam dessa bolsa, tá? E se eu chegar a 1000 inscritos aqui no meu canal, eu vou trazer o tutorial de uma bolsa colorida. No final eu até mostro ela. Então, deixem aí nos comentários, curtam esse vídeo que é pra plataforma entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Vou terminar aqui, depois eu volto. Prontinho, gente, ó, já apliquei aqui a minha bolsa na tampa, tá, ó. Aqui ela já tá toda costurada. Aqui, gente, não tem muito segredo, tá? Você só vai trazer os fios, você vai passando o fio, traz o fio aqui por dentro, aí depois você passa ele aqui por fora, tá vendo, ó? Aqui eu já dei uma arrematada nele e já trouxe ele aqui pra dentro, tá? Mas aqui você vai fazendo o arremate passando entre os fios, tá? Então, você passa aqui por dentro de mais um ponto, leva lá pra trás, depois traz ele aqui pra frente, você vai arrematar mesmo o fio, vai fazer o arremate dele, tá? E aí, fica assim, ó, costuradinha bem certinho, tá? E aí, agora, gente, é a parte dos acessórios, tá? Eu vou utilizar esse tic-tac aqui, tá? Ele já vem com essas garrinhas aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado na hora de aplicar, porque essas garrinhas aqui desfiam o fio, tá? Eu não tô com a minha fita métrica aqui, mas eu vou colocar mais ou menos aqui aonde eu acho que é o centro da nossa tampa, tá? Só pra vocês verem, depois eu vou tirar e vou medir certinho. Eu sempre gosto de medir, eu meço e vejo se tá no centro mesmo, mas é só pra vocês terem uma noção, tá? Vou colocar aqui no meio. Essa parte aqui de baixo, ela tem essas garrinhas, então você consegue colocar... Deixa eu medir aqui pra ver mais ou menos onde eu tenho que encaixar ela, só pra vocês verem. Tem essas garrinhas aqui, então você consegue encaixar na bolsa. Com a ajuda, né, o auxílio do alicate, vocês fecham aqui, ó. Eu vou fechar com a mão mesmo, só pra encaixar e vocês verem como que fica, tá? Mas a dica que eu dou também, gente, sempre mede aqui pra ver se tá certo. Aqui, ó, aqui, por exemplo, eu já sei que eu já coloquei muito pra cá, ó, tá? Aqui a gente dá uma arrumadinha. Depois eu acho que eu vou até trocar esse fecho, gente, porque esse meu fecho aqui, ele tá subindo, então eu vou trocar. Mas é só pra vocês verem. Aí aqui, ó, eu vou colocar, vou fechar. Olha como já ficou linda aqui, né, gente, a nossa bolsa Barbie. E agora eu vou colocar, né, o restante dos acessórios dela. Gente, eu não vou trazer aqui como eu faço a minha alça de mão, né, a alça torcida e o meu tassel, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu ensino a fazer o tassel, tá? Onde eu ensino a fazer essa alça torcida. Eu não vou trazer nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, né, ou vai ficar bem extenso. Então, eu já trouxe aqui o meu tassel pronto. A minha alça torcida, gente, ela já ficou linda assim, mas vocês vão ver agora a mágica acontecer. Olha como fica perfeita essa bolsa aqui, depois que você coloca a alça. Gente, até isso eu gosto de medir pra ficar bem certinho, mas eu vou colocar assim, olhando, só pra vocês verem exatamente como que ela vai ficar. Deixa eu colocar aqui nessa ponta. Aqui, deixa eu só encaixar aqui. Vou encaixar aqui nessa ponta. Deixa eu ver se entrou. Ó, encaixei aqui. Encaixo aqui nessa outra ponta aqui, ó. Vou colocar aqui só pra vocês verem como que fica, tá, gente? Mas depois eu vou ajustar certinho. Eu gosto dela bem retinha, deixa eu ver. Só pra... Eu não quero colocar tão torto, senão isso também influencia no resultado. Mas é mais pra vocês verem. Depois eu vou tirar. Pronto, ó. Coloquei aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui pra vocês verem de longe como vai ficar. Olha, gente, que perfeita que fica. Literalmente, a mágica acontece quando você termina de montar ela, coloca o tassel, coloca a alça de mão aqui. Essa alça torcida também dá todo o destaque. E também eu vou deixar aí na descrição desse vídeo essa alça aqui que eu coloco, que é a alça de ombro, tá? Então, já vai estar tudo na descrição. Gente, eu não trouxe aqui porque senão realmente ia ficar um vídeo muito longo. Mas, ó, aqui eu coloco, encaixa aqui na minha argola articulada, ó. Aqui na minha argola.
Coloco aqui do meu outro lado, ó, também. E pronto, ó. Olha que charme que fica essa bolsa, gente. Ó. E esse é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like aí no nosso vídeo. E lembrando que se eu chegar a 1000 inscritos, eu vou tentar trazer aqui o tutorial da bolsa colorida pra vocês, tá? Peraí que eu vou mostrar qual que é. Aí, se eu chegar a 1000 inscritos, gente, eu trago o tutorial dessa aqui, ó. Dessa bolsa colorida aqui, com essa argola também, com essa alça de mão colorida. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal e deixa o like.